A paz do Senhor, eu sou Esther Mendes, aqui do canal Esther Mendes Educação Cristã, certo? Estou muito feliz com a sua visita aqui no canal. Convido você também a conhecer lá no Instagram. E vamos ler a palavra do Senhor que se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Amém. Muito bem. O livro de hoje, Halloween, né? Folclore americano ou estratégia de Satanás, do autor Steve Russo, que é evangelista americano, editora Vida. A minha edição é um livrinho pequenininho, né? E lembrando, tá? O livro, ele é dividido em 3 partes. Então, o autor vai trazer para nós o que é o Halloween, toda essa perspectiva histórica. Depois, ele vai nos... a segunda parte tem um título que chama bastante atenção, O que está acontecendo no mundo? É uma pergunta. E a terceira parte é o que o cristão deve fazer? Tá? Então, na terceira parte, inclusive, tem uma parte que diz assim, e agora o que faço? A partir da página 193, tá? Então, esse livro, ele é um informativo, se assim eu posso dizer, tá? Então, é um livro que vai trazer bastante informação, bastante referência bíblica, e a pergunta que não quer calar, o cristão deve ou não participar do Halloween? Você sabe o que é o Halloween? A questão histórica, né? Então, o autor vai dizer, é uma festa. É uma festa que ocorre ali nos Estados Unidos, movimenta bilhões de dólares ali por ano. É comemorada em vários países, entre eles também o Brasil. Não é um feriado nacional, é uma festa comemorada ali nos Estados Unidos, principalmente nas escolas, em áreas corporativas, tem suas origens, o autor vai trazer aqui irlandesa, e assim vai. Então ele vai trazendo tudo, né, desde de qual década que começou a ser comemorado. Outros sim, tá? Aqui a gente vai entender, ele sempre vai fazendo a pergunta, então, a gente deve ou não participar? Toda a questão do simbolismo. Por exemplo, por que tem abóboras sorridentes? Por que tem, por exemplo, fantasmas, né? Seria as representações que tem no Halloween. Então, tem lá fantasmas, vampiros, seres noturnos, né? Ele chama de seres noturnos. Tem essa questão das abóboras, tem a questão do feitiço, né? E entre outros, tá? Ele vai falar, caveira, esqueleto, que representa a morte. Por quê que tem isso numa festa que que de alguma forma é ali comemorada e feita para as crianças? Outro sim, ele vai falar os jovens adultos também, né? A faixa etária ali que agora também se envolvem bastante com essas comemorações. Gostosura e travessuras, o que isso quer dizer? Pois desde 1930 ele diz que é algo que é ali praticado. E a princípio, essa questão de gostosuras, travessuras, entre alguns fatores ali, tá essa questão de se evitar trotes. Então, se dá os docinhos para as crianças que vão lá nas portas bater, e evita-se ali um trote, por exemplo, né? As travessuras poderia ser alguma atividade de trote, que já não é engraçado,
Era pra ser gostoso, era pra talvez ser algo engraçado, mas não é. A abóbora sorridente, com uma velinha dentro, ou uma iluminação, é como se fosse uma luminária. Sim, aqui ele explica o que significa, né? Então ele vai falando que a princípio também poderia ser a questão de se iluminar um caminho, mas o que caminho? O caminho dos espíritos. Sim, sim, envolve. Aqui ele vai explicar, o Halloween ele envolve essa questão do ocultismo. Na parte 2, não dá tempo de falar tudo que tem no livro, tá, gente? Tem bastante referência bíblica, leia com calma, tem bastante informação aqui, tá? Dá para fazer fazer assim um bom resumo de informações, tá? Que o autor vai trazendo, tudo muito bem explicado. Outra coisa também, né? Ele vai trazer. Ele fala muito dessa questão. A segunda parte é assim, ó, o que está acontecendo com o mundo? Por que existe esse fascínio pelo mal? Por que as pessoas querem conhecer o mal? Outros sim, todo mundo participa, todo mundo faz isso, todo mundo quer. Acabei de ler aqui no versículo, todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém ao cristão. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. O autocontrole de saber falar não. Você deixa seus filhos ir na festa do Halloween na escola? Por que eu tô falando isso? Quando chega na parte 2, ele vai falar exatamente isso, ó. O título. Parte 2. O que está acontecendo no mundo? Então, é a partir da página 65. Aí vai dizer assim, a maldade está na moda. O fascínio pelo mal. O fascínio pelo oculto. Outra coisa, todo mundo faz isso. Os perigos da internet, né? As informações na internet sobre o assunto. Aqui ele traz alguns textos no final do livro, tá? Alguns textos de apoio a respeito de alguns assuntos muito, muito, muito importantes, os apêndices, tá? Leiam todos eles. Outros sim. Aí ele traz o que o cristão deve fazer na parte 3, tá? Como é que nós devemos, né? Qual é a nossa postura a respeito do Halloween? Dessa festa, porque o Halloween é uma festa, mas aí tem todo aquele simbolismo, tá? Uma das coisas aqui que ele vai falar na parte 2 é essa questão do fascínio pelo poder. Aí uma pergunta que eu faço, a Bíblia, nós vamos ler algo muito importante que diz assim, que não é possível de uma mesma fonte, de uma mesma nascente, sair água doce e salgada. Ou é salgada ou é doce. Começa por aí. Entenderam? Pois é. Fora toda a representação, né, que tem. Só um minutinho. Pronto. Toda a representação que existe nesse tema, né, do Halloween. Então, tem a questão a questão dos feitiços, fantasias, seres noturnos, vampiro, sangue, terror. Outra coisa, entretenimento. Por que as pessoas gostam de assistir filme de terror? Ler sobre histórias de horror, participar de semanas ali que fala, né, sobre histórias assustadoras, sobre fantasmas, sobre espíritos, sobre mortes violentas. Algumas histórias de terror trazem mortes violentas. Quer um exemplo? Tem um livro
A princípio, eu tava navegando na internet e aí eu vi um comentário a respeito de um livro e existia ali uma citação bíblica no livro, falando sobre uma profecia. Aí eu falei, puxa, que livro é esse, será, né? O meu pouco conhecimento sobre a questão em si ali do livro, eu pensei que fosse, né? Eu falei, ué, será que é uma profecia mesmo? O autor usou a profecia bíblica mesmo para escrever uma história? E era um livro de terror. Era, não é, né? É um livro de terror, inclusive muito vendido, uma coisa assim. E quando você começa a ler o negócio realmente, ele meio que vai ali enlaçando você, se você não tomar cuidado. Por quê? Porque a escrita, a princípio, é boa. Você vai entendendo o que tá falando ali. A mesma coisa com filmes, hein? Precisa tomar muito cuidado com esses filmes. E no final de todo desse livro, o que acontece? Não tem nada bíblico ali. Ele só usa ali um enredo, talvez, que poderia vir sendo uma profecia bíblica, para poder montar a história de terror ali até o fim. Mas não é bíblico. Olha, viu como que são as armadilhas? Inclusive, ele vai falar aqui de armadilhas. As armadilhas do inimigo para prender a atenção das crianças e de nós mesmos, dos próprios adultos, a respeito do assunto que envolve toda essa atmosfera do Halloween, que é uma atmosfera de terror, de horror. Os filmes, né? Filmes de terror. Tem pessoas que dormem antes de dormir, vai assistir um filme de terror. Eu já vi um testemunho a respeito disso. Muito sério. Uma jovem, na mocidade, a pregadora explicando, e que ela assistia filmes de horror antes de dormir. Pois é. E não deu certo isso. Brecha. Ela abriu a brecha para o inimigo trabalhar na vida dela. Então a gente precisa tomar muito cuidado. O que anda entrando na nossa casa, as nossas leituras, os nossos filmes, os nossos entretenimentos. Outro sim, dia 31 de outubro se comemora o quê? O que a igreja, historicamente falando, nós nos lembramos da Reforma Protestante. Nós ensinamos isso para nossas crianças, os nossos adolescentes. Ensinamos isso na igreja, fazemos um dia em comemoração à Reforma Protestante para relembrar o que foi a Reforma Protestante, qual a importância na história da igreja da Reforma Protestante. Inclusive, ele vai dar algumas sugestões também, né? Então, na terceira parte até ele fala assim, ó, fazer um culto, né? Diferente, trazer para as crianças, né? Elas poderem ali conhecer os personagens bíblicos, trazer uma outra comemoração, por exemplo, né? Trazer essa informação importante e usando a palavra de Deus, usando a Bíblia, tá? Então, ele vai dar várias sugestões aqui muito interessantes, tá? Para a gente poder estar trabalhando com as crianças, saber falar sobre o assunto com as crianças, né? E lembrando, o tema do Halloween, ele vai falar, né, dessa coisa que é muito atrativo, muito chamativo. Vai falar das cores que são usadas, né, nas fantasias. Então, ele fala muito do roxo, do verde, do laranja. Ele vai explicando tudo certinho, como que as decorações, tudo é muito chamativo. Tudo parece muito tranquilo, mas não é. Tem um envolvimento com o ocultismo, os feitiços, né? Que tem no meio da história. Pois é, gente, tem que tomar muito cuidado. Inclusive, eu ia até falar de um filme também, que eu lembro que tinha um filme, que querendo ou não só um, vários, que também ele se enquadra nesses temas, né? De horror ou terror, não sei como que eles usam o termo, e que simplesmente estava falando ali o inimigo
atuando ali na vida das pessoas, daqueles personagens. Pois é, mais uma vez, aquele fascínio pelo oculto, o fascínio pelo obscuro. Precisa tomar muito cuidado com isso. E na última parte, né, tem aqui essa questão do... E agora, o que eu faço? Tem umas perguntas, tá? Vou fazer só algumas, para vocês terem uma ideia aqui. Ele fala assim, ó, ele dá algumas... É como se fossem umas atividades. Então, por exemplo, tem assim, aos pais, às crianças, aos pais e às crianças. Então, são algumas perguntas. Então, por exemplo, aqui, ó, sobre o capítulo 4, aqui, a maldade está na moda. Ah. Aí ele vai fazer assim, ó. Como você descreveria seu relacionamento com Deus? Pois é. O que você precisa fazer para não ser tão vulnerável a essa tentação? Aí aqui a pergunta é a seguinte, ó. Com que frequência você entra em conflito com o mundo? E aí ele fala, o que você precisa fazer para não ser tão vulnerável a essa tentação? Aí a pergunta, ó. Todo mundo faz isso. Aí a pergunta é o seguinte, como sua família lidou com o Halloween na sua infância? Como que foi sua infância? Teve a questão da participação no Halloween, por exemplo? É isso que o autor está perguntando. Outra coisa aqui também. Tinha uma pergunta aqui que eu não estou encontrando, ó. Assim, ó. Uma visão bíblica, capítulo 7. Diz assim, ó, a perguntinha. No passado, minha reação ao Halloween glorificou a Deus? Como que era o seu relacionamento antes a respeito do Halloween? Isso que o autor está perguntando aqui. Existe alguém com quem eu precise concordar ou discordar quanto a um posicionamento sobre o Halloween? Essa pergunta ela é bem séria, né? Perceberam? O nosso posicionamento, como que Jesus ensina, é sempre sim, sim, não, não. Não é em cima do muro. Sim, sim, não, não. Outra coisa aqui também, ó. Tem uma sugestão bíblica que ele vai falar assim, ó. Leia Filipenses 4, versículo 8. Como isso se aplica ao Halloween? Você vai ler lá e você vai entender. Ah, aqui, ó. Para as crianças. Ó as perguntas. Deixa eu ver aqui, ó. Ó a pergunta. O que Jesus gostaria que você fizesse no Halloween? As tias da salinha, né? Dá para fazer um trabalho muito importante de conscientização com as crianças. O que o incomoda mais durante as celebrações do Halloween? Será que as nossas crianças elas são expostas, né, a essa festa? E muitas outras coisas, tá, gente? Nossa, é que tem muita coisa, não dá tempo de falar tudo no vídeo. Mas tem muita informação importante. Então, fica aí a sugestão, tá? De leitura desse importante material aqui que eu gostei bastante. Halloween, Folclore Americano ou Estratégia de Satanás, Steve Russo, Editora Vida. Lembrando, feche as brechas. Se revista da armadura de Deus. São tempos difíceis. Lembrando, versículo bíblico que foi lido. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas que são lícitas, todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.